Eu ia andando pela Avenida Copacabana, eu ia andando pela Avenida Copacabana, eu ia andando pela Avenida Copacabana, eu ia andando pela Avenida Copacabana. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas, pouco a pouco que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Tive então um sentimento de que nunca ouvi falar. Eu me sentia a mãe de Deus, a mãe de da de do de da de tudo de da de Deus. A mãe de mãe de mãe de mãe de mãe de Deus, a mãe de Deus, equívoco de sentimento, atenção, equívoco de sentimento, e foi quando quase pisei num enorme rato morto. Rato morto, foi quando quase quase pisei num rato morto. O meu medo desmesurado de ratos, o meu medo desmesurado, o meu medo morto, rato morto, meu medo morto. De que estava Deus querendo me lembrar, continuei andando, procurava esquecer, mas só me ocorria a vingança, continuei andando, procurava esquecer, mas só me ocorria a vingança, continuei andando. Procurava esquecer, mas só me ocorria a vingança, minha vulnerabilidade de criatura só porque eu me imaginava mais forte, porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. É porque sempre tento chegar pelo meu modo, é porque ainda não sei ceder, é porque no fundo eu quero amar o que eu amaria, e não o que é porque no fundo eu quero amar o que eu amaria. E não o que é porque no fundo eu quero amar o que eu amaria. Talvez eu me ache delicada demais apenas porque não cometi os meus crimes. Talvez eu não possa olhar o rato enquanto não olhar esta minha alma que é apenas contida, esta minha alma que é apenas contida, esta minha alma que é apenas contida, esta minha alma que é apenas contida. Quando ela fala que ela está se encontrando com Deus, que tudo é tão lindo. Não é que ela está no momento que ela está maior, que ela conseguiu encontrar. É o momento que ela conseguiu negligenciar, ela conseguiu não enxergar daqui para baixo. Ela está vendo todas as coisas que ela acha incrível. Ela conseguiu esquecer que todas as outras coisas que ela não acha incrível existem. E quando ela vê o rato, ela volta pro... não, realmente, eu tenho que conviver com todas essas coisas existem. Esse Deus que eu estava imaginando, ela estava tipo, você acha que eu sou a mãe de Deus neste momento? Falei, minha senhora, menos. Ela estava se achando, estava no momento de plena. E o rato é para fazer ela voltar ao normal. Falou, não, você pensou em metade da sua vida e o resto é a outra metade. As outras coisas que você não gosta, as outras coisas que não te apetecem. É muito legal essa chamada para a realidade. Essa relação dela com esse mundo é justamente a construção que ela faz. E ela, quando ela está de bem com aquele mundo, né, Deus existe. Como eu estou tranquila, como o céu é bonito, como tudo é lindo. Mas, de repente, tu te vê diante de algo que é horrendo, que não te agrada, que não, né? Aí esse Deus não existe. E eu penso que a linguagem é um pouco assim, por isso que ela nos vicia, por isso que ela nos consome, porque ela parece, nossa, aquilo que esqueci o nome, a Bruna falou em relação a como o Doc influenciou ela, que ela quase se convenceu, é exatamente isso, é aquele momento que aquelas palavras, que aquela linguagem, ela está tão próxima do que a gente foi habituado a sentir, que a gente se deixa levar. Se a gente não está alerta... A gente é forjado dentro de uma identidade, de uma linguagem, e a gente tem certeza que o mundo é esse, né? E a gente tem certeza que a luta é essa. E a gente tem certeza que agora o problema a ser resolvido é esse, né? E a gente se pipoca inteiro para ser o defensor e o agitador e o agente. Mas é tão complexo, né, gente? Ter que dar conta da paranoia da civilização. E isso mesmo já é um contrato tão injusto, né, que a sociedade joga nas nossas costas, né?
Não, só para falar isso, que era todo filosófico, não, que ela estava realmente no momento de iluminação. Eu não acho, achei que ela estava no momento de negação das coisas que não faziam bem para ela. A gente, de vez em quando, entra nessa, assim. E o rato é uma boa lembrança que se você não consegue conviver nem com metade de você, que dirá com o resto, né? Que você fala a frase dela, eu não consigo me amar nem numa parte de mim, que dirá você em uno com Deus. Não faz sentido nenhum. Se a gente pensa que as ideias são vírus, né, que a linguagem é um vírus, a gente vai pensar que o real, a realidade, é uma construção social partilhada que depende da linguagem, né, que depende da cultura. O que essas pessoas que a gente chama de povo pensam sobre o mundo? Eu acho que isso, se a gente pensa no caso do Holocausto brasileiro, é muito claro. O que essas pessoas já pensam do mundo? Quando a Bruna fala, quase me convenci, a Bruna quase se convenceu, mas os outros se convenceram, né? Foram convencidos, né? Ou seja, que mundo compartilhado era esse, né? Que representação de loucura, que representação de corpo disfuncional era essa? Quem que essas pessoas são, né? Ou seja, quais papéis elas representam dentro desse mundo que elas acreditam ser o mundo, será a realidade? E a qual mundo ou qual real elas se referem quando elas daí sim falam a palavra mundo, né? Ou quando elas falam a palavra liberdade, quando elas falam a palavra igualdade, quando elas falam a palavra justiça. Colocou essa construção identitária que, enfim, vai talvez permear novas formas de exploração, né? Porque, enfim, ela vai ser cooptada em algum momento, a gente tem essa consciência de que ela tem uma serventia de mercado, mas que para esse momento ela é boa, como ela pode servir como uma estratégia viável. E, enfim, eu achei que isso pode guiar bastante, assim, do que a gente pensa, porque é um conceito que já pensa em mobilidade, né? Tipo, serve como estratégia, porque serve agora como estratégia, daqui a pouco não vai servir, talvez, e daí a gente pensa na próxima coisa, mas é um conceito que não desmobiliza. Eu acho que é inverter a indagação, né? As nossas identidades foram formuladas no conceito colonial como verdades pra gente, mais ferramentas de controle para o opressor. Eu acho que a gente tem que virar essa ótica e finalmente entender a identidade como ferramenta social, como ferramenta de representação, e usar as identidades a esse favor, mas não acreditar que nós somos essas identidades.